Zé, tem a palavra? Oi, cara. Zé? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Glória a Deus. O Zé tem? O Ricardo? André, não tem? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler no Salmo 123, irmãos. Salmos, capítulo 123. Glória a Deus. Santificado é o teu nome, Senhor Deus. Irmão Ricardo, o ventilador aí tá ligado? O ventilador aí tá ligado? Desliga, não é melhor para o irmão desligar? É? 123 de Salmos. Glória a Deus nas alturas. Se todos acharam, iniciamos a leitura com a ajuda e com a guia de Deus. O título da palavra diz: A oração do crente desprezado. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, farto de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Este salmista, irmãos, fez uma oração expondo a situação do seu coração. Bendito é o nome santo do Senhor, porque há momentos que, irmãos, na vida do homem, da mulher, que serve a Deus e até do que não serve a Deus, apresenta-se esta situação. Há momentos, irmãos, que nós olhamos e entendemos que é só daquele que está sobre nós que temos o refúgio e o auxílio e ajuda. Muitas das vezes, tem coisas na nossa vida que alguém até poderia nos ajudar. Mas, irmãos, principalmente mais nos dias de hoje, o amor na humanidade está tão pouco, que poucos fazem o caso de ajudar os seus semelhantes. Poucos. A não ser que tenha algum benefício próprio, né, irmão? Algum retorno, porque é fácil ajudar alguém que depois te dará um respaldo, um retorno. Até às vezes pensa-se assim: eu vou fazer isso para fulano, na hora que eu precisar eu tenho uma ajuda, eu tenho alguém que vai ser por mim.
Agora, o difícil é quando, irmãos, a pessoa se vê fechada de todos os lados, sem saída. E às vezes até corre atrás de uma saída, mas as portas estão negadas. É o que mais tem hoje. Tem alguém que é altivo, soberbo, principalmente quando tem alguma autoridade, né, irmãos? Ou está saído daquele que está necessitado. Quando o necessitado chega e expõe a sua situação, muitas das vezes até dificulta. O dia nós estávamos conversando aqui, um assunto com o meu vizinho, e ele falou assim, olha, eu fui lá falar com a autoridade e eu entendi que a pessoa dificultou mais ainda do que era. Então tem gente, irmão, que é soberbo e que dificulta mais ainda. Se souber que você está precisando, aí que complica mais a situação. E assim, o salmista enfrentou também uma situação, pode ser que aparente a esta. Que ele conta aqui bem claro, dizendo, a nossa alma está de sobremodo, Senhor, farta de tanta zombaria daqueles que vivem aos seus próprios caminhos e ao desprezo do soberbo, Senhor. Então, o soberbo não tem respeito nem ao necessitado e muitas vezes nem a Deus. Embora que tem muitos que escondem-se atrás da religião, e ainda que soberbo se esconde dizendo eu sou religioso, sou aquilo outro, mas na sua manifestação, ele manifesta a sua soberba. E aquele que tem soberba, ele não serve a Deus. Porque o Senhor, desde o Velho Testamento, veio na contramão destas coisas. E no Novo Testamento deixou claro o Senhor Jesus que a maior missão daquele que o segue, do seu seguidor, é fazer o bem, é controlar a sua soberba. Muitas das vezes, irmãos, alguém que serve a Deus tem que até renunciar, em alguns momentos até, de alguma autoridade que tem. Porque isso também o impede de agradar a Deus. Irmãos, por isso que nós cantamos agora há pouco no hino, né, irmãos? Que as vaidades terrenas nós não queremos. E alguém pensa que vaidade é só um brinco na orelha da mulher, é uma correntinha no pescoço. Outros pensam que a vaidade está no trato do cabelo, a vaidade está no trato do seu exterior. Isto, para alguém, é vaidade, sim. Porque tem alguém que se envaidece de tal forma que isto interfere na sua vivência para com Deus. Para alguém interfere, irmãos. Porque alguém se envaidece tanto que se idolatra, ou idolatra outra pessoa, não é? Com as suas vaidades. Mas a pior vaidade que tem, irmãos, é a vaidade humana, de carregarmos dentro de nós. A vaidade de estarmos acima de alguém, sermos melhor do que alguém, podermos mais do que alguém. Esta é a vaidade que mais distancia o homem do plano de Deus na terra. E por causa desta vaidade, o salmista sofria. Nós temos exemplos de homens que deixaram escritos as suas tristezas pela vaidade, o seu sofrimento pela vaidade de alguém. Elias sofreu pela vaidade de Jezabel, pela vaidade do rei Acabe, que achou melhor abandonar os caminhos do Senhor
e encher o seu ego e trazer costumes pagãos para Israel do que servir a Deus. Glória a Deus. Outros, né, irmãos, achavam melhor terem o seu ego satisfeito do que propriamente agradar a Deus na sua maneira de viver. Nós vemos que Ana sofreu com o ego de Eli, porque quando ela humildemente no templo só movia os lábios, ele não perguntou ao Senhor o que fazer, não. Ele usou do seu ego, do seu lugar que estava, achando eu sou sacerdote, eu posso fazer. E com aquela arrogância foi lá e sentenciando Ana. Graças a Deus que Deus interferiu como interfere. Todas as vezes que o homem se manifestar com arrogância sobre aquele e sobre aquela que confia no Senhor e que ama o Senhor, haverá a interferência de Deus. Pode ser que demore aos nossos olhos um pouco, mas na hora certa o Senhor interfere. Quando o rei da Babilônia, muito cheio de si e de ego, fez a estátua e achou ser alguma coisa, o Senhor passou lá. E daqui um pouco, como animal, ele foi viver por um tempo. Quando voltou humilde, entendendo a vontade de Deus. E Deus faz assim, irmãos. É por isso que o salmista tinha uma plena confiança. Ele estava aqui para dizer, Senhor, nós. Aqui ele não dizia só dele, ele dizia de um povo que vinha sofrendo. Ele dizia, nós estamos assaz fartos de desprezo, Senhor. Nós não aguentamos mais essa situação. Mas antes de expor isso, ele disse, Senhor, assim como os servos olham para a mão do seu Senhor, nós olhamos para ti. Porque o servo, o Senhor do servo, irmãos, por mais que é seu servo, ele tem cuidado dele. Ele tem cuidado do servo. E até o seu domínio dava guarida para o seu servo. Porque se alguém mexesse, tinha naquele tempo os senhores que tinham uma boa condição, que tinham servos que eram tratados, eram na realidade escravos, né, irmãos? Servos, quase escravos. Alguns tinham alguma coisa a mais, era mais considerado um pouco, mas a maioria era considerado os escravos, servia como escravo quase. Era como escravo. Era servo, né, irmãos? Tanto é que, até no Novo Testamento, Paulo escreve acerca de um escravo convertido para o seu senhor, que era amigo dele, e disse, olha, a este escravo, tenha misericórdia dele, porque ele fugiu, mas agora ele é um cristão, ele agora é teu irmão também, cuida dele com amor. Não açoita ele, cuida dele. E assim, irmão, os senhores cuidavam do que era seu, porque, querendo ou não, era propriedade deles. Era sua propriedade. E quando alguém mexia com um servo alheio, irmãos, o dono, o senhor do servo, ia tirar satisfação. Ia fazer o que era justo. Por isso aqui ele diz, como servos que confiam no seu Senhor, que olham para as mãos do seu Senhor, nós olhamos para ti, Senhor. Porque nós não temos outro Senhor. Nós sabemos que não tem outro que tenha por nós tanto cuidado. É isso que ele quer expor para nós. Precisamos entender que ele expõe para o Senhor. Senhor, nós te conhecemos como o nosso provedor, o nosso ajudador, o nosso tudo. Mas nós precisamos te dizer, Senhor, nós precisamos abrir o coração para ti. Nós estamos fartos de desprezo. Nós estamos fartos desta prova, desta luta. Irmãos, e a resposta vem de toda a oração feita a Deus, e não foi essa que ficou sem resposta, sem intercessão de Deus.
sem o movimentar de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós não oramos até que dessa forma, mas o nosso coração em alguma coisa está farto de tanta situação, de tanto desprezo, ou de tanta guerra, porque, irmãos, aquele que não serve a Deus, que é o inimigo da nossa alma, ele trabalha em todo o tempo para querer desvirtuar a nossa vida. Quando não é na vida espiritual, irmãos, porque na vida espiritual temos grandes combates. E principalmente nós que, irmãos, servimos a Deus, irmãos que servem a Deus nas missões, anunciando a palavra, os que atendem a obra, os que anunciam, todos nós, irmãos. Mas aqueles que atendem são um tanto mais combatidos. Pensa os irmãos, há dias, irmãos, que atendemos a obra, atendemos o culto, com a força só de Deus mesmo. Porque o diabo vem com todas as suas forças contra a nossa vida, contra a nossa esperança. Glória ao nome santo do Senhor. Eu me lembro um dia, eu fui para a igreja tão por terra, irmãos, tão por terra, e eu falei, hoje eu não tenho nem condição de atender o culto, Senhor. Mas, irmãos, na hora da palavra, o Senhor me libertou, e o Senhor me usou com uma palavra que preguei para mim, irmãos, e depois ela se cumpriu da minha vida. E isso acontece com todos nós. Enfim, todos nós que servimos a Deus, porque Paulo fala que aquele que faz profissão de servir a Deus, encontra muitos combates. E nós, irmãos, encontramos. E quando não vem de ordem espiritual, irmãos, porque muitas das vezes, irmãos, pregamos na igreja, ou para alguém uma libertação, a pessoa sai liberta. E a prova nos acompanha, irmãos. Nos acompanha. E eu fiz uma visita na casa de um irmão, e ele estava atribuladíssimo. Tinham ido chamar ele para fazer uma visita com a vizinha dele, e, irmãos, o inimigo estava possuído, tinha possuído uma pessoa, e o pau estava quebrando feio lá mesmo. O Senhor deu autoridade para ele, repreendeu aquele mal, foi uma festa e voltou, povo evangelizado e aquela bênção. Irmãos, ele passou uma semana de tribulação, e o Senhor nos enviou na casa dele e libertou seu servo. O dia que nos enviou lá, ele falou, Senhor, envia alguém que eu não aguento. Irmãos, não é para assombrar ninguém, mas é coisa que acontece. Ele sofreu uma opressão tão grande que, irmãos, batia na janela da casa dele, o portão trancado lá com cadeado, e na janela, de noite, ele dormindo, batia na janela, sacudia a janela, ele saia para fora, não tinha nada, irmão, voltava para dentro, aquele barulhão, e quantas outras coisas que aconteciam na casa, o Senhor, e agora? Então, irmãos, aquele que serve a Deus, às vezes passa no lugar, deixa a libertação, e a sua vida fica provada. E quando não é investidas espirituais, muitas vezes sofremos investidas materiais também. Quando contamos que está tudo certo, eu não piscar de olho, nós piscamos, fizemos as contas, está tudo certinho aqui, meu Deus, esse mês está encaminhado, vai dar tudo certo. Olha. Nós piscamos, parece que a conta no celular, na caneta, parece que mudou os números, mudou tudo, e daqui a pouco, quando nós vemos, meu Deus do céu, cadê o dinheiro que eu tinha sumido? O bolso parece que estava furado. Irmãos, são investidas que o inimigo usa para combater. Mas nós temos algo a nosso favor. Temos uma palavra que diz que todas as coisas, e eu acho que Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se alguém nesta noite, que está ouvindo esta palavra, ou você que passou o culto e está ouvindo esta palavra, não importa, porque o poder da palavra não acaba. Nós vemos hoje uma palavra que foi escrita há quanto tempo? E outras palavras mais, que muitas vezes nós meditamos,
lemos e a glória de Deus nos toma e nós ficamos libertos. E a palavra pregada é a mesma coisa. Porque hoje a palavra lida e a palavra pregada, quando inspirada pelo Senhor, tem o mesmo poder e a mesma virtude. Glória ao nome santo do Senhor. Agora, existem coisas que a palavra escrita é resumida e às vezes precisa para que nós entendamos. Não que a palavra não tenha condição, mas há em nós uma fragilidade tão grande. E muito mais nos dias de hoje. Há, irmãos, uma dificuldade de entendermos às vezes a voz do Senhor. Porque às vezes lemos, como os discípulos que no caminho de Emaús, o Senhor falando com eles da palavra, eles não entendiam. Precisou o quê? Precisou partir do pão, precisou a benção falada cair sobre os seus ouvidos e abrir os seus corações. Então, muitas vezes, irmãos, a palavra escrita nós lemos e pela situação que já estamos, não temos a libertação. Mas muitas vezes alguém falando até a palavra que está escrita, a libertação acontece. Porque também tem uma palavra tão gloriosa de Deus que diz que a fé vem do ouvir a palavra. Então nessa noite está aqui a palavra para nós. Todos ouvirmos ela. O inimigo entra por vários caminhos e ele, irmãos, entra por ordem espiritual, por ordem material. Só que ele não entra por caminho nenhum se não houver a permissão de Deus. Porque nós temos quem cuida de nós. Nós temos quem de perto está junto de nós. O nosso Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Ele que nos conhece, Ele te diz, eu sou da tua vida, sondei o teu coração. E muitas vezes a prova material enfraquece o coração. A opressão demasiada faz o sábio perder a razão. Mas hoje receba da palavra o poder, bendito o nome santo do Senhor, de se conservar íntegro e confiante no Senhor, porque os caminhos vão se abrir, a multiplicação vai acontecer. Tem alguém que muitas vezes, irmãos, fala que nós precisamos pregar uma palavra cristocêntrica e é verdade. Sempre somos assim, procuramos pregar. E não pregar uma palavra que encha o ego de ninguém, ou que faça alguém crescer. Mas tem hora, irmãos, que precisa alguém ouvir de Deus alguma coisa pessoal, alguma coisa particular. Pois é a multiforme graça de Deus. Não tem como desenhar o que tem que ser feito. Temos que deixar ser guiados pelo Senhor. E nessa noite é este o caminho que o Senhor toma pela sua palavra. Porque, irmão, certa vez o Senhor pregava o povo de um jeito, de outra vez pregava de outro modo. Glória ao nome santo do Senhor. Havia tempos em que Deus falava ao povo, irmãos, doutrinando, mas havia tempo que Deus falava ao povo, os animando, dizendo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te pego pela tua mão direita. Isso aí não é para encher, irmãos, de alegria o coração do povo? Não era para isso que o Senhor queria? O Senhor queria levantar a moral do seu povo. Nessa noite o Senhor quer levantar nós, irmão. Quer levantar todos nós, diz assim, olha, eu vou te ajudar a vencer essa dificuldade, as coisas vão multiplicar, os números vão mudar no nome do Senhor Jesus. Receba a benção de Deus por esta palavra, porque os números da tua conta vai começar a mudar, ao invés de negativo vai começar a virar positivo. Glória ao nome santo do Senhor. Eu estou no teu caminho, eu estou na tua vida e vou te ajudar a vencer. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, a nossa preocupação faz nos perder até a comunhão. Faz, irmãos. Quem não passou necessidade extrema? Quem nunca veio na igreja? Né, irmãos? Digo, no tempo que nós caminhávamos a igreja cheia, temos. Quantas vezes nós vimos irmãos entrar na igreja e depois agradecer a Deus no outro culto, dizendo assim, eu vim para a igreja, não tinha nem comunhão, porque a minha luz estava para cortar, a minha água estava para cortar, ou eu não tinha nada dentro de casa.
Isso tira a comunhão, irmãos, tira. Um pai de família, uma mãe de família, né, irmãos? E assim, são na nossa vida, nos compromissos que temos, às vezes nós nos perturbamos dentro de nós. Porque nós sabemos dos nossos compromissos, das nossas limitações. E alguém fala assim, não pode vir na igreja buscar coisa material. O Senhor é o nosso provedor. É espiritual e é material, irmãos. O Senhor dá para nós com as duas mãos. Com Ele não tem miséria, não. O Senhor não tem só condição de falar aqui uma palavra espiritual, nos encher de virtude e deixar nós sair vazio, não. Ele enche nós de virtude, de fé, de esperança e amanhã multiplica o que está na nossa vazia. Ele fez assim com a viúva, não fez? Quando o profeta chegou lá, não multiplicou o azeite e a farinha da viúva? E não era dívida material quando a outra foi consultar o Senhor também do azeite? Quanto que o Senhor trabalhou no meio do seu povo? E Ele é Deus que continua trabalhando. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos que nos assistem, nós que aqui estamos, a nossa providência está nas mãos de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus sempre cuidou do seu povo. Deus sempre disse que o povo dele ia ter sempre o melhor da terra. Glória ao nome santo do Senhor, é verdade. Que, irmãos, temos às vezes as limitações, às vezes temos as provações que afunilam a nossa vida, mas nós precisamos saber, crer e confiar e entender que o Senhor não nos deixará confundido nem envergonhado. Glória ao nome santo do Senhor. Ele não te despedirá com as mãos vazias da noite. Não! Ainda que o nosso bolso não saia daqui cheio hoje. Não vai sair. Se nós acabar o culto com a mão no bolso, vai estar da mesma forma que estava. Mas tem uma coisa, irmãos. Se a palavra no nosso coração encontrar fé, ela vai trabalhando. Ela vai trabalhando. E onde precisar aparecer, vai aparecer. E é onde precisa, irmãos. Eu conheci o saudoso Montoninho de Gabriel Monteiro. Eu conheci irmãos que estavam com ele na missão. Foram numa missão, irmãos, para a Argentina. E o servo de Deus era um homem muito provado. Ele era cooperador ali em Gabriel Monteiro. Um homem perseguido. Mas pensa num profeta de Deus, um homem que tinha fé. Meu Deus, quanta fé tinha aquele homem. Às vezes ele saía, irmãos, daí de Gabriel Monteiro, ia para São Paulo, do nada. O senhor falava com ele, ele montava no carro, falava, mulher, estou indo para São Paulo, e sumia. O povo, até inclusive no funeral dele, um ancião falou assim, o Toninho, quantas vezes ele saía da sua localidade, ia lá, buscar meu irmão em São Paulo, às vezes passava na minha casa de madrugada. Às vezes, quantas vezes ele saía da casa dele de madrugada e ia em casa. Eu falei, você não ancião, ele ia em casa, vem aqui para nós orar. Eu falava para ele, Toninho, você corre demais, uma hora você acidenta, você morre, uma hora você adianta. Irmão, eu preciso de correr. E ele foi embora novo, irmãos. O Senhor permitiu uma enfermidade, ele foi embora novo. Mas um homem de muita fé. E ele foi com esses meninos, os meninos eram auxiliares de Santa Luzia, amigos nossos na época, muito amigos. E eles eram testemunha que ele não tinha condição de nada. Mas chegou lá numa visita, apareceu uma necessidade, o Senhor falou para ele, tira aí, que no teu bolso está a necessidade. Ele pôs a mão no bolso, tinha dinheiro, irmãos. Isso é obra para quem crê. Hoje não pode nem contar muito isso, porque hoje já não se crê muito. Mas eu estou contando porque tinha testemunha, irmãos. Tirou a mão do bolso e supriu a necessidade, deu para a irmã da casa. Então Deus faz aparecer, irmãos. Ele é maravilhoso. E quem crê, recebe. Hoje, muitas vezes não acontece muita obra. Por quê, irmãos? Porque nós somos passivos de muita falta de fé, muita falta de confiança. Mas se nós depositarmos no Senhor a nossa confiança completa, o Senhor cuida de nós. Não vai nos faltar nada. E aqui, irmãos, ele falava da opressão. Senhor, nós estamos aqui oprimidos. Porque tem uma coisa, irmão. O prazer daquele que não serve a Deus é quando o sentimento contrário usa ele para oprimir alguém. Porque tem uma coisa, nós que servimos ao Senhor, aqueles que se entregam a Deus,
É o Espírito Santo que os guia. Nós não tem que ter meio termo, irmãos. Nós temos que falar a verdade. Hoje, o povo está tendo muito cuidado com essas coisas, mas nós temos que falar a verdade. E a pessoa que, irmãos, não importa a religião, mas que na sua casa faz sua oração, antes de sair, antes de fazer algum propósito, ora ao Senhor, tem a sua vida mais ou menos limpada diante de Deus, o sentimento bom de Deus toma ele. Porque Paulo diz que toda criatura é boa, mas existe um espírito que toma, irmãos, para contrariar, para atrapalhar. E aquele que anda nas trevas, ele é conduzido por quem, irmãos? Quem é que guia? Às vezes nós passamos a mão na cabeça dos outros, né, irmão? Erradamente, mas fazer o quê? Né? Às vezes nós, assim, ai, Deus abençoe, servinho de Deus. Servinho de Deus nada. Leva com a vida torta, leva em pecado, não está servindo a Deus coisa nenhuma. Nós aqui estamos falando bobeira, falando balela às vezes. Mas o importante é entender isto, que nós que servimos ao Senhor, que nos dedicamos ao Senhor, é o Espírito do Senhor que nos guia. Mesmo fraco. E tem hora que ainda mesmo assim nós somos seduzidos por algum outro sentimento. Mas tem alguém que, irmãos, é amargo. Você olha na pessoa, você vê nele uma manifestação contrária. Só palavra negativa, só coisa negativa. E tudo que você faz, ele quer te dar contra. E tudo quer fazer contra. E tudo quer dar contra. E não... Irmão do céu, vamos fugir desse povo, porque esse povo contamina, viu? Procura buscar o Senhor e estar na presença dele. E quem é tomado por esses espíritos, irmão, só é usado para quê? Para entristecer aquele que serve a Deus. Para tirar a alegria daquele que está na presença de Deus. Não vê Penina? O que era o serviço de Penina? Zombar de Ana. Ah, eu sou mãe, você não é, nunca vai ser. Eu cano é teu marido, mas eu sou concubina dele. Quem dá filho para ele sou eu. Olha, irmão, que espírito contrário. E a Agar também. Fizeram tudo para ela, mas deixou-se levar pelo sentimento de quem é contra as coisas de Deus. Mas se tem alguém que te oprimiu, que tem dado contra as coisas de Deus na tua vida, irmão, irmã, fique firme, porque os planos de Deus vão se cumprir. O Senhor vai quebrar o encanto da serpente, o Senhor vai quebrar o encanto de toda a maldade, porque tem gente por aí que tem olho ruim, irmão. Nós não vamos exaltar as coisas erradas, não, mas nós vamos pregar aqui a verdade. Tem gente que tem olho ruim, que se olhar numa planta, ela seca. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor te diz: quem virtua a tua vida sou eu, e nem um olhar, nem um encanto. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nenhuma investida do maligno vai atrapalhar a minha obra na tua vida. Nada vai atrapalhar. Quem floresce o teu jardim da tua vida é o Senhor. E disse o salmista: ao rio cujas águas vêm do trono de Deus e passa pela sua cidade. Irmão, tem o rio do Senhor que passa na tua vida. A sequidão não vai tomar a tua vida. A seca não vai matar o que é teu na terra. Glória. E o que é teu vai produzir. Glória ao nome santo do Senhor. Porque hoje o Senhor te molha pelo rio da palavra e da virtude do Espírito Santo dele, para te dizer: eu vou dar prosperidade na tua vida. E vou repreender o devorador que estava minando as tuas forças, quer seja material, quer seja espiritual. Hoje a autoridade da palavra, irmãos, no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, veio para combater toda a maldade. Pensam os irmãos que o mal não procura lugar na nossa vida, irmãos? Pensam os irmãos, o mal é como uma enfermidade, irmãos, como um vírus que procura um corpo que está debilitado. E quantas vezes pela guerra a nossa alma se debilita, irmãos, pela luta nós ficamos debilitados até na fé. Mas hoje, glória ao nome santo do Senhor,
O Senhor Jesus, que fez a palavra do bom samaritano, que ele dizia dele mesmo que era o bom samaritano, que veio pegar o meio morto. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje, na pessoa de bom samaritano, o Senhor pega nós pela sua mão direita e te diz: meu servo, eu vou dar desta palavra para ti uma vitamina para sarar a tua vida, para sarar as tuas enfermidades espirituais. E se houver fé em nós, até material, né, irmãos? Quem dera a nossa fé alcançasse e aumentasse nessa noite para nós alcançarmos as libertações que estamos precisando. Bendito é o nome santo do Senhor. É certo, irmãos, que nem tudo é para ser resolvido no momento que nós queremos. Tudo é na hora de Deus. Senhor Jesus disse para a mulher Ferocinícia, que a sua filha estava miseravelmente endemoniada lá. Chegou para ela e disse para ela: nunca vi tanta fé, depois de uma conversa, nunca vi tanta fé no meu povo. No meu povo eu nunca vi tanta fé igual a de você, mulher. Vai, tua fé te salvou. E o diabo foi embora. Mas para Lázaro, ele podia dizer para aqueles que foram anunciar ele: teu Lázaro, teu amigo, está doente. Ele podia dizer: vai, e Lázaro seja sarado agora. Não, precisou ele ir lá, irmão, na beira da sepultura, e esperar Lázaro morrer para ir na beira da sepultura, depois de enterrado, depois de sepultado, né, irmãos, colocado naquela caverna. Glória ao nome santo do Senhor. Então há momentos, irmãos, que nós ficamos debilitados por causa de uma confusão na nossa vida. E muitas vezes nós olhamos Deus aparecer na vida desse e daquele e falamos: mas Senhor, e eu, Senhor? E eu? Será que tem alguma coisa errada de mim? Irmãos, e há até quem afronte-nos e possa até dizer, né, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, que Deus, alguma coisa está errada na nossa vida para Deus não operar, mas não é assim. É que cada momento é um momento e cada causa é uma causa na nossa vida. Mas hoje nós vamos sair daqui impulsionados e virtuados por uma virtude de Deus. Porque quando se entra em um pronto-socorro, num atendimento, muitas das vezes não sai, maioria das vezes não sai liberto na hora, mas sai medicado, e aquele remédio vem ao longo dos dias fazer efeito. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor hoje nos dá o medicamento da fé, da palavra, e esse medicamento Ele dá para nós, e nós vamos levar para a nossa vida, para a nossa casa. Toma ele todos os dias, ore, busque o Senhor, entrega o teu problema todos os dias na mão do Senhor, e esse medicamento começará a fazer efeito, a palavra vai começar a trabalhar de dentro para fora na tua vida, e você vai sentir a mudança de Deus. E esta palavra vai gerar uma obra na tua vida, para a honra e para a glória de Deus. Alguém pode dizer: estão pregando uma palavra que não é cristocêntrica, né, irmão? Porque às vezes entende-se que cristocêntrica é só quando fala que o Senhor morreu na cruz por nós, ressuscitou, e é bem verdade, e isso jamais deixaremos de anunciar. Esta é a maior mensagem que temos em todos os cultos, em todas as nossas falácias, né, irmãos? O que temos para dizer é isto: o amor de Cristo Jesus, que salva, que redime, perdoa, e que perdoa até aquele que, ainda que pela luta e pela guerra, voltou para trás, mas em Cristo há perdão até para aquele que voltou para trás. Bendito é o nome santo do Senhor. Há perdão para arrependimento, isso jamais deixaremos de anunciar, mas a prosperidade de Deus na nossa vida também nós não deixaremos, porque o manifestar de Cristo é isto também. Quem carrega o Senhor, carrega a solução da sua vida. Quem carrega o Senhor, vai tudo bem. E primeiro tinha-se um jargão e dizer que ser crente é se viver triste. E ser crente, e muitos crentes achavam que era isso mesmo. E vi que não dava uma risada. E vi que não contava uma maravilha na vida. Né, irmãos? Eu sempre fui diferente, mas sempre gostava, às vezes, reunia para contar até umas maravilhas. Contava maravilha, mas quando acabava o estoque de maravilha, contava as maravilhas e se alegrava, né, irmão?
Isso também faz parte, irmão, faz parte. Alegrar-se no Senhor, alegrar o coração triste, porque tem casa que nós chega, irmão, tem gente que nós está conversando, se nós chegar com ele, para contar uma obra maravilha, ele está tão descrente, tão doente na fé, que não vai acontecer nada. Agora a gente com jeitinho vai ganhando com jeitinho, aí as coisas andam, Deus me deu a graça de, algumas vezes, conquistar alguém, irmãos, dando-se de fraco, né, irmãos? Como somos fracos, né? Mas assim, irmãos, escondendo o que às vezes temos. Muitas vezes temos que esconder. Eu sempre fui muito afoito demais no que diz defender o dom de Deus. Sempre. Rapaz do céu, uma vez em Curitiba, o pau quebrou de uma forma que, na casa de uma irmã que nós tínhamos ido para lá, fomos para um irmão resolver uma situação material, ele saiu de lá endividado, quando chegou aqui, nós abracemos ele, e o Senhor foi fazendo obra, e nas orações Deus foi animando ele, e daí um pouco, irmão, a causa antiga que não tinha jeito mais, veio um aviso de São Paulo, ganhou a causa. A primeira coisa que ele fez, ele falou: Julinho, vamos comigo lá em Curitiba, você já foi lá? Não, vamos comigo? Vamos, opa, nunca tive sempre ânimo, né? Fomos para Curitiba, um frio danado, ainda estava um tempo de chuva, um frio danado, meu Deus. E um cooperador foi lá na casa que nós estávamos, sobre que tinha um irmão de São Paulo lá, chegou lá. Vamos orar? Falei: gosto. Aqui, profeta, nós mata com bombinho de telefone. Nós não gostamos dessas coisas. Que tinha uns irmãos de São Paulo que mudou para cá, tem um tal de um negócio de arrebatamento e umas orações ali, nós correu com ele, foi tudo embora. Ficou bravo. E eu fui contei umas maravilhas para ele, deu risada e contemos, tá bom, passou, fomos congregar, ele não falou nada, porque lá, irmão, eles tinham costume de, quando era irmão de orações, anunciar na igreja: não recebe não. Ainda dizendo que tinha amor de Deus, amor, não sei onde, né? Ensinando a falta de hospitalidade. E aí, acabou o culto, nós fomos na casa de uma irmã que vendia pão, que o irmão ficou devendo para ela, tadinha. E foi lá pagar a irmã. Olha, eu recebi, irmã, me perdoa e tal. A irmã ficou tão feliz: vamos orar, vamos. Fomos orar, tinha lá um menino, irmão. Um menino provado. Parou de aprender a música. Alguém açoitou tanto ele, que ele parou de aprender a música. Parece que estava tocando nos ensaios, parou. Porque aquele tempo tocava nos ensaios, né? Parou, desanimou da igreja. E nós não conhecíamos, primeira vez, o Senhor apareceu, fez uma festa, libertou o moço. Depois nós aqui tivemos notícia que ele estava já tocando na igreja, voltou a aprender a música. Fizemos outras visitas lá também, o pau quebrou. Mas se eu enfrento o cooperador lá na hora, irmão, ele tinha corrido o bairro inteiro lá e posto o povo tudo contra nós. Tinha posto, irmão, porque esse povo aí é terrível. Então tem gente que você tem que chegar com jeito. Tem que contar umas maravilhinhas, umas coisas que Deus operou, mas que são engraçadas, que são maravilhosos. E Deus opera. E é assim. É multiforme graça de Deus. Não tem que levar tudo a ferro frio, não. Então, naquele tempo, achava que ser crente era viver carrancudo, para ser espiritual. Eu tinha uma turminha nossa que nós gostávamos de orar e visitar e tal, e nós, contar maravilha mesmo, nós era moços, né? Nós era... Fazia até umas brincadeiras que não podia, até passava do limite. Não, nada mundano, não. Nas coisas de Deus brincava assim, que alguém até se irritava, né? E aí, irmãos, nós conhecemos uma irmã. Tem uma irmã, não Zé conheceu, não vou falar o nome, mas ela se achava tão crente que não podia nem dar risada. E o povo até assustava. E ela ficava... podia dar risada, cara feio. Nós um dia estávamos na casa do irmão, comecei a contar um negócio da risada, ela já saiu pisando duro, foi embora. Depois, irmão, depois descobri, irmão, caloteira na cidade, uma cega. E eu sou muito santo, Deus fala face a face. O que adianta isso? Não. Então vamos viver light, irmão. Vamos viver servindo a Deus, mas numa vida comum, como homem, como mulher, as mulheres normais, que carrega em si a graça do Filho de Deus, mas que não tem essa braveza, essa arrogância, essa soberba, não. Porque no meio do povo de Deus, muitas vezes existe, irmãos, disputas,
existem contendas por causa destas coisas, irmão, de arrogância. Se é santo, se tem um dom maravilhoso, abraça quem não tem. Ande com aquele que não tem nada, e o Senhor o dará. Mas quando eu comecei, irmãos, o menino novo, tinha 13 anos, nós fazíamos muita visita, e o Senhor nos abençoou. E tinha irmãozinhos que é cheio do Senhor. Nós começamos a pegar outros meninos. Pegamos um que até hoje está firme no Senhor, revoltado, molequinho novo, já queria bater na mãe, jogado aí para o mundão, e ia na igreja, mas de vez em quando, nossa irmã sofrendo, lá no São José, irmã sofrendo. Ele avançava até na irmã, o pai descrente, vivia para o mundo trabalhando, e a irmã já não sabia mais o que fazer. Irmão, nós abracemos ele. Daqui um pouco começou a andar com nós, daqui um pouco começou a abrir oração, e a coisa mudou, irmão, mudou. Hoje está até hoje servindo a Deus aí, cheio de Deus. Não é, irmão? O Zé conhece o Realzinho. Estava andando com a molecada, já virando, já no meio do crime do São José, irmão. O Senhor usou de nós. Já pensou se nós fosse falar, não, crente demais, não vamos dar esse povo. Não, irmão. Quem tem a graça de Deus, você tem alguma coisa, e se você está vendo que tem alguém que não tem, irmão, abraça. Abraça. Irmãos que vai nos assistir, irmão, desce do pedestal, seja humilde, seja amoroso. Aqui esse salmista diz, ó, eu estou afastado de desprezo. Só Deus sabe a condição que ele tinha. Só Deus sabe quem ele era, o que ele estava passando, e quem fazia algo de soberbo para pisar nele. Porque às vezes aquele que está pisando, irmão, não serve de Deus, está no meio do povo de Deus. Está às vezes no meio da família. E se você, irmão amado, para encerrar esta palavra, irmã amada, está sendo pisado por alguém, o Senhor te diz, eu vou tirar você debaixo do pé de alguém. Glória ao nome do Senhor. E vou pôr você por cima. Irmãos, e não adianta falar que Deus não faz, não. Porque eu congreguei uma segunda-feira, irmãos, numa igreja em Campinas, lá no Aparecidinha. É lugar bom. Só tinha coisa boa. E aí, o irmão, que era o cooperador na época, muito usado por Deus, ele contou uma obra, ele falou assim, irmão, congreguei segunda-feira, isso mesmo, nós estávamos no fim de semana, eu congreguei segunda-feira na central de Sumaré, chegou lá, o senhor me deu a palavra, atendi o culto, o senhor me deu a palavra e disse assim, irmã, aquele que está te judiando, aquele que está te batendo, a hora que ele levantar a mão de novo, hoje o senhor manda essa palavra, a hora que ele levantar a mão de novo, eu pego ele. Irmão, e a irmã tinha um marido que é descrente, e no meio da semana lá, o marido levantou a mão para dar na irmã. Quando deu isso, deu um infarto fulminante, caiu. Deu um infarto fulminante, caiu morto. E ele falou assim, e a irmã agradeceu a Deus na igreja, e os irmãos me ligaram para mim, eu estou agradecendo hoje, já contando a obra feita a palavra. Então, irmão, Deus cuida de nós. Se alguém estiver oprimindo você, irmão e irmã, espere no Senhor. O Senhor vai passar lá. Se precisar adiantar os dias, dar um berço cheio de flor para ele, Deus vai dar, não adianta. E também se der para converter, Deus converte e faz a obra. Mas ninguém humilha e põe a mão na menina dos olhos do Senhor. E para o pessoal da internet aí que gosta de criticar, esta palavra é cristocêntrica, sim. Porque o Senhor falou, eu estou convosco até a consumação dos séculos. E o Senhor cuidou dos seus. Tiago, irmãos, foi morto a espada, mas Pedro não, porque o Senhor libertou ele. E o Senhor vai te libertar, irmão e irmã. Receba o poder dessa palavra e a libertação do nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Unidos, agradecemos a Deus em oração. Amém.